Boa tarde, pessoal. Micaela já me apresentou, eu sou Helena. Vou conduzir aqui o Palco Ideias com vocês essa tarde toda. O Vitor vai me ajudar também, o pessoal do JPS, tá bom? Então vamos começar. Começando já com o pé direito, eu gostaria de convidar o diretor de Operações de Águas do Rio, Diógenes. Bom, pessoal, boa tarde. Quase boa tarde, hein? A gente não almoçou ainda, então não vale, né? Bom dia ainda. Gostaria de agradecer o convite, é sempre muito importante vir falar sobre um tema tão legal. E nós, da Água do Rio, estamos sempre à disposição para colaborar, para apoiar. Então, contem sempre conosco. Eu recebi essa missão de falar um pouquinho sobre esse projeto. É um projeto que a gente vem desenvolvendo ele desde meados de dentro da Águas do Rio, desde meados de 2023. É um projeto que, acho que como todas as concessionárias, quando nós chegamos no Rio, nós encontramos uma série de prioridades a serem enfrentadas. Então, esse projeto ele nos ajudou a entender qual seria a nossa atuação, como é que a gente priorizaria os projetos de gestão de perdas dentro desse território que hoje é está sob nossa gestão, sob nossa responsabilidade. Para quem não sabe, são 27 municípios, né, que a gente está cuidando, algo como 10 milhões de habitantes, 2 milhões de ligações de água. Bom, são números grandiosos como a cidade do Rio de Janeiro, e isso só torna o nosso desafio maior. E aí foi necessário a gente fazer um trabalho. Só um minuto. Eu ganhei aqui alguns instantes, tá? Está parado o reloginho. Então, nós seguimos com esse desafio, né, de buscar o que fazer, como priorizar, que áreas a gente deveria atuar inicialmente para esse controle de perdas. Os números são muito grandes, né? Nós temos uma quantidade de água sendo perdida ao longo desses anos muito grande, que ela continua. A gente vem nesse exercício, né, trabalhando de forma intensa para poder atuar. Só que, como eu falei, a gente precisa ter ações que são ações muito de gestão, como gestão de pressão, a qualidade e a velocidade com que a gente faz os reparos, né? A gestão inteligente dessa infraestrutura, eficiência operacional. Então, tudo isso a gente consegue fazer de forma ampla e plena. Mas, no final do dia, tem que saber, a gente precisa descobrir o vazamento. Estamos todos aqui numa cidade super importante dizer isso, que a cidade do Rio de Janeiro ela tem uma série de complicadores. Um deles é que é uma cidade com um patrimônio histórico gigantesco. Isso só torna o nosso trabalho mais difícil. Então, o que a gente buscou com essa tecnologia, que são temas comuns de gestão de perda, eu não vou me deter aqui, vou deter neles, vou passar para falar especificamente da tecnologia que nós utilizamos. Então, o que a gente precisa é acertar. A gente precisa ir lá e achar o vazamento certo, no menor impacto para a população, com menor impacto na rotina da cidade, e isso se faz com tecnologia. Tem uma série de tecnologias que são... Nada que eu vou apresentar aqui ela é isolada, né? São soluções complementares, são soluções que vão trazer para nós a melhor resposta, mas não existe uma resposta só. Então, o que a gente fez foi... No passado, existia uma empresa que estava procurando água em Marte. Ela pegou, meteu um satélite e foi procurar água em Marte. E aí o nosso antigo CEO da EGEA, ele disse, cara, e por que vocês não olham para a Terra? Vamos tentar procurar um marcador que nos dê essa resposta. E aí foi isso que foi feito e conseguiram uma provocação dessa num evento como esse, conseguiu-se então virar o satélite. Uma coisa simples, como eu estou falando aqui, né? Não foi tão simples assim. E procurar cloro. O marcador era o cloro. Utilizando a mesma técnica,
o mesmo racional, a gente manda um pulso e aí consegue rastrear um possível lugar onde nós temos a presença de cloro aflorando, e ali é um indicativo de um vazamento. De novo, não é a solução, é uma solução complementar, porque depois a gente tem que ir lá e fazer todo o rito. Porque depois que ele passa essa imagem e dá para a gente, passa o satélite, ele nos dá uma imagem, deixa eu achar ela aqui, depois eu venho aqui nos detalhes, rapidão, eles nos dá uma imagem como essa. Isso aqui ele cruzou. Eu disse para ele quais são as redes que eu tenho nessa região. Eu posso filtrar adutoras, eu posso filtrar redes de distribuição. Eu informo isso para a base, e aí ele cruza depois com a informação do satélite e me diz, ó, cada ponto amarelo desse existe um potencial vazamento. E aqui e aí tem o seguinte, ele pode passar dentro da minha velocidade de resolver o problema. A gente tem feito essas fotos uma vez por ano, que é o tempo que a gente tem para atuar em todas essas intervenções e depois fazer uma nova rodada. Eu acho que a gente já está na quarta, desculpa, uma vez por ano não, a cada 2 vezes por ano. Então nós estamos, acho que na 4ª foto, atualmente. Então, e aí nasce o nosso grande desafio, que é atuar aqui em Ipanema, atuar em regiões como essa. Eu trouxe Ipanema aqui, mas aqui tem uma pontinha de Copacabana, mas eu tenho um vazamento identificado na Nossa Senhora de Copacabana. Eu tenho que conversar com o prefeito aí para poder ele me liberar para a gente fazer um serviço lá. Então, é uma super tecnologia, ela nos auxilia de forma muito intensa, mas depois que a gente faz esse trabalho, esse primeiro trabalho, a gente precisa ir a campo. Essa é a segunda etapa, tão importante quanto a primeira etapa de identificação. Esse aqui é o trabalho convencional que nós fazemos desde que o saneamento existe. São as técnicas comuns, as técnicas convencionais, só que aqui a gente consegue priorizar. Aí a gente vai de forma muito assertiva. E aí você começa a olhar e diz, poxa, não é possível que a gente tenha, que a tecnologia identificou e a gente não está conseguindo mapear isso. Por que eu não estou conseguindo identificar? Talvez eu não esteja olhando algum, por exemplo, um bueiro de água de chuva. Talvez eu não esteja olhando a quadra certa. Então, nós temos que fazer um trabalho de rastrear, caçar mesmo o vazamento naquele trecho, 1 quadra, 2 quadras, olhar todas as drenagens, porque nem sempre é tão direto, objetivo. Aflora, mas tem uma drenagem, um caminho, escorre por algum outro lugar. Então, há ainda esse trabalho de uma segunda etapa. Então, precisa fazer tudo que a gente sempre já fez, mas a primeira etapa que é super importante, que é identificar numa grande escala os vazamentos que estão postos naquela determinada região, e aí a gente começar a fazer, agir, planejar como atuar em cada uma dessas frentes, até porque a gente sabe, em ambientes urbanos como nós estamos, para a gente fazer uma intervenção aqui, no corredor, já aconteceu também, né? A gente acerta, essa tecnologia é boa, né? A gente tem que ir lá e negociar e conversar com o prefeito, a gente acerta nas praças, né? A gente acerta onde as autoras estão passando. É onde a água caminha, né? Então, tudo isso a gente vem 80% daqueles pontos identificados, a gente consegue em 80% deles identificar vazamentos e por vezes em cada um dessas marcas em amarelo. Essas marcas em amarelo são bem compridas, você vê que tem marca que tem quase uma rua, uma quadra completa, 2 trechos de quadra, você encontra até 5 vazamentos, nós já encontramos em um único marcador desse. Bom, então, como eu falei, hoje a gente tem
quase 4.000 quilômetros de redes a serem estudadas, né? Nós já efetivamente pesquisamos algo em torno desse 2.600, que são resultados de 2025, tá? 2024 são resultados assim também bem parecidos, e a gente está com hoje algo em torno de 16 milhões de metros cúbicos. Em 2025, 16 milhões de metros cúbicos recuperados. Então, é água que a gente deixou de desperdiçar e está jogando para frente. Essa aqui é isso. Aí depois você vê a complexidade, que é a complexidade que todos nós conhecemos. É uma complexidade de intervenções como essa, né? Você vê, são trechos profundos, intervenções enormes que precisavam ser feitas, que precisam, né, ser feitas. Você vê ali o pedaço do tubo bem. Como eu disse, nada diferente do que vocês já estão acostumados a encontrar, só que a gente encontra. Né? A tecnologia, ela tem uma relação muito próxima com a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, em particular, é aproveitar as intervenções que estão sendo feitas pela prefeitura, e a gente ir lá e fazer junto, planejar, dizer, olha, essa daqui não dá para fazer agora, vamos jogar um pouco mais para frente, e fazer essa operação, coloco à disposição para a gente entender que isso aqui sobre as tecnologias. Diógenes, agradeço muito pela sua apresentação, foi uma explanação sensacional. Obrigado pelo seu tempo. E agora a gente vai abrir, aproveitando os 2 minutinhos a mais que o Diógenes nos poupou aqui, para fazer um pequeno debate, né? A gente vai abrir primeiro com uma pergunta, para a gente poder se manter no tempo. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer alguma pergunta ao Diógenes, só levantar a mão que o microfone vai a você. Boa tarde, Diógenes. Parabéns pela apresentação, muito bacana, muito esclarecedora. E eu fiquei com uma curiosidade aqui, você falou que acho que já fizeram 4 mapeamentos, e aí nessa evolução de imagens que vocês têm, vocês já conseguem ver o avanço daquilo que vocês já estão conseguindo identificar e tratar de problemas? A gente consegue, só que a gente percebe que quando a gente regulariza ou resolve um vazamento, vou falar prioritariamente aqui da cidade do Rio. A cidade do Rio, mais de 400 anos de idade, então o tubo que tem 300 anos de idade está aqui, mas está indo embora. Então, o que é que acontece? Quando a gente regulariza aqui, a gente tem um impacto de pressão um pouco mais na frente, e aí vem tendo reincidências regionais, né? Trechos com a mesma qualidade, com os mesmos tipos de problema, né? Porque o que faz uma tubulação... Eu trabalhei 2 anos em São Gonçalo, e lá eu encontrei tubulação da década de 1914. O aço está assim, ó, a coisa mais linda, perfeito, não tem nada, zero, não tem impacto nenhum, a coisa mais linda do mundo. Porque foi feito para aquele ambiente, e outros lugares a gente via, precisava de uma proteção catódica, precisava era um outro tipo de tubo. Bom, ele rachou aqui, mas lá na frente ele está frágil. Então, a gente tem conseguido identificar esse tipo de coisa, onde você resolve o problema, um pouco mais na frente a gente precisa voltar, só que a gente vem variando o diâmetro da tubulação, cada vez ficando mais no varejo, menor a tubulação, para a gente correr atrás também, utilizar essa técnica também para vazamentos de ramal e cavalete. No final do dia, tentar caminhar até esse universo. Então, a gente vem identificando, vem resolvendo e vem também trabalhando, talvez a solução aqui não é resolver o 3 metros, talvez a gente precise discutir e resolver o 20 metros. Então, também a gente aproveita essas oportunidades para isso, sabendo dessa complexidade que é trabalhar no ambiente urbano, com asfaltinho liso. Então, sempre é uma dificuldade adicional. Mas sim, temos conseguido uma série de
de resultados, que, no nosso, além disso, a gente utiliza muito Águas do Rio como laboratório para as nossas outras concessões, né? Isso a gente acaba permeando esse assunto internamente e difundindo e aplicando a técnica para as outras unidades. A gente é uma só por causa do nosso tempo que é meio curto, mas aí depois o Diógenes saindo daqui, a gente vai ter um espaço de coffee break para poder aprofundar essas questões, tá ok? Eu fico à disposição, eu fico escondido ali na Galpão 2 do armazém. Então, convido a vocês, quem não conhece, a gente conhecer lá o nosso centro, nosso COI, nosso Centro de Operações Integradas. Então, tá lá, tá aberto. E qualquer reclamação pode. Se for daqui, né? De São Conrado para cá só. Para lá é outro. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado.